Para a nossa meditação nessa noite, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus, capítulo 10, de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o tempo se aproxima, que o dia se aproxima. Até aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação. Vamos ainda pedir a bênção de Deus sobre a sua leitura que fizemos e sobre a meditação em nossos corações. Pai Celeste, nós estamos diante da Tua palavra, diante do Senhor, e precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ser guiados, encorajados, transformados pela Tua palavra. Age, pois, com o Teu Santo Espírito, iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu coloquei uma mensagem agora há pouco lá no grupo da igreja, falando dos 25 anos de ordenação ao Sagrado Ministério. No dia 7 de janeiro de 1996, eu recebia a imposição de mãos do presbitério do Itapemirim, na Igreja Presbiteriana de Barra de Itapemirim, no litoral capixaba, litoral sul capixaba, eu e mais 3 colegas, para daquele dia em diante servir ao Senhor com o ministério que Ele havia nos concedido, né? A formatura no seminário, junto com o casamento com a dona Paula, que está aqui, né, foi dias antes, menos de um mês antes, no dia 15 de dezembro de 1995, 16. Falei 15, mas era só para ver se ela estava esperta, né? Um pouquinho antes, e praticamente a vida estava começando, né, ou recomeçando. Ali, aos 26 anos, né, acho que agora eu acertei. 95, 26, isso. 26 anos. E de lá para cá, primeiro no campo missionário, depois aqui na cidade de São Paulo, no restante desses últimos 23 anos, depois dos 2 anos no campo missionário, Deus tem me dado o privilégio de
nesses 25 anos, poucos domingos, eu não estava atrás de um púlpito pregando a mensagem do Evangelho. E hoje, de forma muito especial, eu estou aqui diante da minha igreja em implantação, já no 5º ano aqui, para pregar o Evangelho. E para seguir com esse desafio, né? Eu conheço um pastor, que foi um pastor com quem eu trabalhei, que ele levava muito a sério a questão de contar quantas visitas, né? Quantas pregações, quantos aconselhamentos, quantas celebrações de Santa Ceia e etc. E o número era realmente impressionante, né? Eu não tenho essa mesma precisão, mas os irmãos podem imaginar quantas vezes, né, nós podemos estar aqui entregando a mensagem do Evangelho. E eu pensava muito nisso hoje, porque o grande desafio que nós temos para a entrega da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho, é essa mensagem ser prática no coração. Ela trazer resultado prático no coração. É a gente poder, daquilo que a gente está ouvindo, saber que faz sentido no nosso coração aquilo que está sendo falado. Não é à toa que a gente passa um bom tempo se preparando para o exercício da pregação. E às vezes, mesmo depois de tanto preparo e de tanta prática e de anos e anos, a gente não consegue empregar. A gente não consegue tornar prático aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Há muitas exortações aos pregadores para que eles sejam muito precisos, muito corretos, muito dedicados, muito trabalhadores, muito esforçados para dar o melhor de si e de todo o seu preparo na entrega do Evangelho do Senhor Jesus àqueles que ouvem. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Por isso a gente deve se portar de maneira correta, se vestir de maneira correta, falar de maneira correta, gesticular de maneira correta, ler de maneira correta, explorar o texto nos seus originais, pregar de forma aprazível, agradável, inteligível. Tudo isso porque é o Evangelho de Cristo Jesus que está sendo pregado. E eu tenho muito cuidado com isso, mas eu sei que nem sempre a prática daquilo que está sendo falado é perfeitamente ou claramente inteligível a quem escuta, né? E eu queria falar sobre isso, porque Deus tem colocado nesse período de descanso uma necessidade no meu coração em relação à igreja, sobretudo nesse ano de 2021. Um ano novo em vários aspectos, inclusive chamaram esse ano de novo normal. Portanto, a gente não vai ter simplesmente um ano novo no sentido de que virou o calendário, mas vamos sim ter um ano novo no sentido de que há de haver algumas adaptações que a gente não imaginava ter até o ano de 2020, no mês de março, porque depois disso mudou tudo com a pandemia. E aquilo que Deus tem colocado no meu coração é uma palavra para a igreja nesse início de ano, para a gente ter essa prática do Evangelho na nossa igreja, nos nossos corações, no coração de cada um de nós que ouve, nos assiste, nos acompanha. É a gente receber de Deus exortações. Aqui no texto, essa palavra exortação aparece traduzido por admoestações, está no versículo 25. Façamos admoestações, e tanto mais quanto
dia se aproxima. Então, eu queria falar sobre isso hoje, olhando aqui para esse texto. Olhando para esse momento, que é um momento de reinício de ano, mais um ano em que estamos retomando a vida comunitária depois de um período grande de isolamento, com medo desse isolamento ter que voltar agora por mais 2 ou 3 meses, por conta do repique da pandemia. Um ano novo para nós, porque passamos um período difícil, como todas as outras igrejas, mas estamos vivos, estamos encorajados a servir ao Senhor com alegria. Mas será que a gente não precisa consertar algumas coisas? Será que a gente não precisa entender de fato a palavra de Deus de forma que a gente realinhe alguns rumos da nossa caminhada cristã? Em outras palavras, será que está tudo bem com a gente? E a gente pode começar esse ano dizendo assim, bom, a gente só precisa trabalhar, a gente só precisa continuar com tudo que a gente está fazendo, a gente só precisa seguir, porque está tudo sob controle. É igual aquela resposta que a gente dá intuitivamente quando alguém pergunta assim, e aí, fulano, como é que você está? Tudo bem? Aí você fala, tudo bem. Será que está tudo bem conosco? Será que está tudo bem, por exemplo, com relação à nossa vida diante de Deus, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida de testemunhas do Evangelho? Será que nós podemos dizer que estamos entregando um coração ao Senhor como deveríamos entregar? A nossa igreja, será que a nossa igreja está bem? Será que está tudo em ordem conosco? Será que cada um está fazendo a sua função? Cada um está feliz naquilo que Deus deu para si e ele está fazendo isso com alegria, servindo ao Senhor com alegria em nosso meio? Você, analisa aí o seu coração diante de Deus, o seu ministério. Está tudo bem com a sua vida na igreja? Está tudo sob controle? Ou você acha que você precisava de um solavanco da palavra de Deus para você se alinhar, para você se aprumar? Eu lembro que na minha juventude, no começo da minha caminhada cristã, sermão bom era sermão que tinha lanhada. Já viu falar nisso? Chicotada, né? Quando o pastor era daqueles, né, dos bons, né, como a gente falava, que a gente saía do culto com as costas doendo, aí sim era uma boa pregação. Um grande pregador, primeiro literário da língua portuguesa, ele disse que um bom sermão não é aquele que deixa boa impressão do pregador nos ouvintes. Aquele que os ouvintes falam assim, nossa, esse pastor é muito bom. Esse não é um bom sermão. Diz lá o padre Antônio Vieira que um bom sermão é aquele que deixa má impressão dos ouvintes neles mesmos. Em outras palavras, ele está dizendo que a gente lá na nossa juventude, a gente concordava de que sermão bom é aquele que nos realinha, é aquele que nos ajusta, que ajusta os nossos caminhos aos caminhos de Deus. E eu confesso para os irmãos um pecado ou uma falha ou uma limitação do meu ministério. Confesso aqui para todo mundo ver, o mundo inteiro que pode estar nos assistindo agora. Eu tenho uma dificuldade enorme de exortar. Eu tenho uma dificuldade enorme de admoestar, de fazer sermão de chicotada. Mas eu tenho me incomodado com isso. Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho assistido todos os cultos online, nesse período de férias, e aí eu fico pensando como cada um dos irmãos nas suas casas, ouvindo
E eu falo, o que o Senhor quer de nós nesse tempo? O que Ele quer de transformação em nossos corações? Para que a gente se aperfeiçoe à imagem de Cristo Jesus. Para que a gente seja perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Porque é isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser. E cá entre nós, coisa difícil para qualquer um, não só para o pastor, é a gente apontar o erro de quem está errado, não é verdade? É você chamar uma pessoa, sei lá, 30 e poucos anos, ou 60 e poucos anos, ou 20 e poucos anos, como a gente dizia antigamente, né? Gente barbada, gente adulta, e dizer assim, não é bom o que fazes. Olha, não está legal o que você está fazendo. Você pode fazer muito melhor do que o que você está fazendo. Meus irmãos, nós que estamos aqui, você concorda comigo que isso é muito difícil? Isso não é fácil. A Bíblia nos fala do dom da exortação, que Deus deu a alguns esse dom. E eu tenho certeza absoluta que Ele deu a alguns dos irmãos que congregam conosco aqui, que convivem conosco, esse dom de exortar. Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, aquele que prega, que profetiza, que faça com zelo, aquele que exorta, exorte. Pois bem, tudo isso, queridos, tem a ver com a prática da nossa vida cristã. Porque a exortação, a admoestação, como aparece aqui no texto, ela visa a cura, o conserto, o ajuste, a melhora. Ela visa o bem. Até quando ela é trazida em forma de disciplina, ela visa o bem. Ela quer que as coisas se consertem. Ela quer que a pessoa que a receba melhore. Em outras palavras, que ela seja feliz. Dito isso, eu queria olhar rapidamente aqui para o texto, junto com os irmãos, e entender como é que isso funciona na nossa vida cristã. Esse texto de Hebreus 10, 19, ele está colocado na virada, na transição entre o que é o fundamento da fé e a prática da fé. Você que é um bom estudioso da palavra de Deus, você sabe que isso acontece em outros momentos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo faz isso em Romanos, até o capítulo 11 inteiro, ele fala sobre os fundamentos da fé. A partir do capítulo 12, ele diz, rogo-vos, exorto-vos, a mesma palavra. Pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou seja, ele vai começar ali do capítulo 12 até o capítulo 16 a falar sobre a prática da vida cristã. Como é que a gente aplica o fundamento do Evangelho? Ele faz isso também em Colossenses, ele faz isso em Efésios, os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele ensina sobre a salvação, e depois ele fala, no início do capítulo 4, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de acordo com o que ouvistes. E aqui em Hebreus acontece a mesma coisa. Porque, versículos 19 e 20, o texto diz que faz meio que um resumo de tudo que foi dito antes. Olha aí para o texto para você ver comigo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele vai dizer o que tem que fazer, aproximemo-nos, já já a gente volta aqui. Mas ele está aqui resumindo tudo que ele falou antes. Ele falou sobre os fundamentos da fé, ele falou sobre o sacrifício de Cristo, ele falou que Jesus Cristo
é a nova aliança de Deus. Ele falou que não existe mais a necessidade de observar os ritos que os judeus observavam. Ou seja, até o capítulo 10, versículo 18, o escritor aos Hebreus está dizendo como é a nossa fé. Agora ele está dizendo, nós precisamos de coragem para colocar isso em prática. Nós precisamos de coragem para entrar no lugar sagrado da adoração, para entrar no lugar que Cristo abriu, deu-nos acesso com o seu sangue. Ele está dizendo, agora que a gente compreendeu que o véu foi rasgado, conforme nós cantamos aqui, que o véu que separava não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, porque Jesus Cristo morreu na cruz para liberar esse acesso. Agora ele está dizendo, vamos entrar nessa vida, vamos viver esse evangelho, vamos viver uma vida cristã na prática. Não vamos ter aquela separação entre vida na igreja, como se isso não tivesse nada a ver com o meu trabalho, com a forma que eu educo os meus filhos, com a forma como eu gasto o meu dinheiro, com a forma como eu crio as minhas amizades, como se a vida cristã fosse uma coisa separada, a vida de fé fosse algo que eu vivo só no domingo à noite na igreja, quando eu ouço o sermão, porque foi assim que a minha família me ensinou. Não! Uma vez que eu compreendo o que é o evangelho, eu vou aplicar isso dia a dia em todos os aspectos da minha vida. Aqui, nesses 2 versículos que eu li, há uma transição entre aquilo que eu entendi e agora aquilo que eu vou fazer. E aí a pergunta é, o que o escritor aos Hebreus entende que é fundamental para vivermos uma vida prática no cristianismo? Ele fala de 3 coisas. Uma no versículo 22, outra no 23 e outra no 24. Ele fala de fé, de esperança e amor. 3 coisas, 3 elementos fundamentais para a gente viver uma vida sadia, uma vida diante de Deus, de forma que o sacrifício de Cristo na cruz, o véu rasgado, não seja em vão para nós. Ele fala primeiro no 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele fala aqui que a fé brota do nosso encontro com Cristo, que é simbolizado no batismo. Por quê? Ela transforma a nossa consciência, ela transforma o nosso coração, ela purifica o nosso coração e ela lava o nosso corpo. Por isso que ele fala do corpo com água pura. Segundo lugar, a gente precisa para a vida cristã esperança. E ele fala, versículo 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que uma vez que fomos lavados pela água do batismo, uma vez que fomos confirmados pela fé, uma vez que temos essa certeza de fé, nós precisamos suportar as dificuldades. Por isso a gente confessa a esperança e guarda essa esperança sem vacilar. Não por causa de nós, mas porque quem fez a promessa é fiel. E no começo do capítulo 13, ele vai dizer que uma dessas promessas é Deus dizendo para nós, versículo 4 ou 5, eu jamais te abandonarei. Eu nunca, jamais te deixarei. Então, a segunda coisa que nós precisamos para ter a prática da vida cristã é a esperança em tempos difíceis. É a esperança de que o Senhor está conosco, haja o que houver. E a terceira coisa é o amor. Versículo 24, ele diz, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor
e as boas obras. Ou seja, fé, esperança e amor. Assim como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Assim, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o curioso, e isso a gente olha, dá para ver aqui num olhar rápido sobre o texto, é que os 3 últimos capítulos de Hebreus, ele vai falar cada um deles sobre cada uma dessas coisas. Primeiro, o capítulo 11, ele vai falar sobre a fé. Em todo o capítulo 11. Ele vai dar o exemplo de fé, vai falar dos heróis da fé e assim por diante. Capítulo 12, ele fala sobre a esperança nas tribulações. Ele fala sobre como nós devemos suportar as dificuldades com esperança. E no capítulo 13, ele vai falar sobre a prática do amor fraternal. Veja que aqui, então, o escritor aos Hebreus está introduzindo o seu ensino prático sobre a vida cristã. Pois bem, queridos, eu não vou me alongar, mas há uma forma de nós termos essa vida boa, ou pelo menos aqui o texto nos coloca, como um modo ou um ambiente onde nós vamos viver uma vida de comunhão com Deus, ou seja, de aproximação de Deus, que é a vida de fé, uma vida de vitória no sofrimento, ou seja, uma vida sem vacilar, uma vida de perseverança, no versículo 23, e uma vida de crescimento e de alegria, nos estimulando ao amor fraternal. Ou seja, a gente precisa dessas 3 coisas. A fé para termos a comunhão com Deus. A esperança para suportarmos os problemas. E o amor para podermos encorajar uns aos outros a fazermos a obra. A que a obra seja feita. E o ambiente onde isso acontece é o ambiente da congregação. Versículo 25. Por isso ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o tempo se aproxima. Ele está fazendo um ensino pelo negativo. Ou seja, ele está dizendo, não deixemos de congregar-nos. Por que ele está dizendo dessa forma? Por que ele não diz assim, vamos nos reunir em congregação? Porque havia, diante do público para quem o escritor está escrevendo, judeus que, por causa da conversão de gentios, de gregos, estavam deixando de congregarem-se, deixando de se reunirem, porque não entendiam que era correto que outras pessoas também se juntassem a uma fé que eles tinham anteriormente. E alguns autores vão dizer que é uma das expressões do nosso egoísmo, do nosso pecado, da nossa falta de sensibilidade para com o outro, a gente abandonar os trabalhos da congregação. A gente se colocar normalmente nós somos dados muito mais a nos preocupar conosco mesmos do que com o outro. A primeira preocupação nossa é com o nosso cantinho, né, com a nossa rodinha, e não com o outro. Diz William Hendricks o seguinte, uma das primeiras indicações de falta de amor de um cristão para com Deus e para com o próximo é ausentar-se dos serviços de adoração. Ele abandona a obrigação comunal de participar desses encontros e exibe sintomas de orgulho e egoísmo. Pois bem, o lugar onde nós vamos receber, onde nós vamos ter a possibilidade de vivermos uma vida sadia, uma vida prática, uma vida em que a gente tenha a fé suficiente para ter uma vida vibrante na presença do Senhor. Fé suficiente para ter uma comunhão.
estonteante com o Senhor, uma comunhão inesquecível com o Senhor, uma comunhão que a gente sabe que o véu foi rasgado e que cada culto é um encontro extraordinário com a graça de Deus, que cada oração é um tempo de deleite na presença do Senhor, que cada vez que a gente abre a palavra é como se o Espírito Santo rasgasse o nosso coração e Ele próprio penetrasse junto às nossas medulas e dividisse alma e espírito, porque é assim que a palavra de Deus faz. Uma vida em que a gente não precisa explicar o que é ter comunhão com o Senhor. A gente quer tão somente chamar as pessoas para dizer: venha comigo, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor, lá no culto, na minha igreja. O lugar onde nós temos uma vida de fé, vibrante, com certeza da fé, é o lugar da congregação. É o lugar onde nos encorajamos e exortamos uns aos outros, porque não deixamos de congregar. Nós precisamos uns dos outros para termos esses três elementos: a fé, a esperança e o amor. A esperança, no sentido de que quando eu estiver prestes a cair por causa da tribulação, o outro irmão vai me levantar. Ele vai saber do meu problema. Ele não vai me deixar. Ele está vendo que eu estou entristecido. Já viu isso acontecer na igreja? Agora, outro desafio da pandemia, né? A gente usa máscaras. Então, a gente não consegue ver exatamente como está a expressão. Eu estava aqui sorrindo para minhas meninas, e aí eu queria que elas sorrissem. A Paula precisou tirar a máscara para mostrar que estava sorrindo. Porque não dá para saber. Não dá para saber se você está triste, se você está fazendo língua para o pastor, né? Na hora do sermão, se você não gostou, ou se você virou assim a boca. Gostei não. Não dá para saber. Né? Porque a gente precisa desse convívio para a gente poder saber se o irmão está desanimado. Porque se você está desanimado, eu preciso te ajudar. Eu preciso lembrar da confissão da esperança. Eu preciso dizer para você num cantinho, dizer assim: aquele que fez a promessa é fiel. Ele não nos abandonou. Eu preciso, na hora do cafezinho, olhar no teu olho e dizer: como você está, meu irmão? O ambiente onde isso acontece é o ambiente da congregação. Da congregação. Eu quero terminar, queridos, para nós participarmos da ceia do Senhor, apresentando aos irmãos um pouquinho dessa palavra aqui. A palavra admoestações. E aí eu vou caminhar aqui para o final, mostrando o quão rica é essa expressão daquilo que devemos fazer quando estamos reunidos na igreja, para que na nossa vida prática diante de Deus a gente tenha fé, esperança e amor. A palavra admoestações aqui é a tradução da palavra paracaléu. Essa palavra aparece 103 vezes no Novo Testamento. A maioria delas aparece no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos. Algumas delas eu li no início do culto, falando sobre Barnabé, que pregava o evangelho com exortações. Mas ela tem várias traduções. Então, quando eu for falando essas traduções aqui, a gente vai percebendo o que é que nós devemos fazer quando nós estamos reunidos na congregação. A palavra paracaléu, como eu disse, ela, nas 103 vezes que ela aparece em textos muito conhecidos por você. Por exemplo, essa admoestação, ela pode ser um consolo. Quando o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão
Qual é a palavra? Consolados. Foi por causa da máscara que eu não ouvi, né? A palavra ali é paracaléu. Ser consolado é ser admoestado pelo Espírito Santo. Essa palavra, no sentido de consolar, aparece também quando Lázaro está no seio de Abraão, na parábola do rico e do Lázaro, quando diz que Lázaro, depois dos seus tormentos na vida, havia sido consolado pelo Senhor e ele estava na glória. Essa palavra, ela significa, às vezes ela é traduzida também como rogar, pedir, implorar, clamar. Então, quando o cego clama ao Senhor Jesus, rogo-vos, a palavra ali é paracaléu. Quando o filho quando o pai leva o filho para Jesus expulsar o demônio do filho, ele roga ao Senhor, a palavra ali é paracaléu. Quando Jesus vai curar a filha de Jairo, Jairo implora ao Senhor Jesus, é paracaléu. Ou seja, essa palavra, ela tem essa expressão de nós instarmos, insistirmos, não desistir, pedir, clamar. Ela é usada também no sentido de convencer. Lembra quando o filho mais velho da parábola, ele está do lado de fora da festa, e aí o pai está dando uma festa para o filho pródigo que voltou, lembra dessa parte da parábola? Que o pai vai lá fora convencer o filho a vir para a festa? A palavra ali é paracaléu. Veja tudo que nós podemos e devemos fazer para encorajar uns aos outros no convívio. Tem gente que não quer vir para a festa. Tem gente que se coloca fora da festa. E precisa de alguém ir lá convencer ele a voltar para a festa. O que o pai fez com o filho pródigo. É traduzido também por fortalecer. Em Atos, no capítulo 20. Eles estavam fortalecendo os discípulos com a exortação. Tem a ver com cura, queridos. Vários episódios de cura em que Jesus vai efetuar a cura no cego, no coxo. Ali a expressão que aparece é paracaléu. Veja, se nós nos dispomos, Daniel, a admoestar uns aos outros, nós vamos levar pessoas que estão cegas diante de Jesus, pessoas que estão trôpegas diante de Jesus, pessoas que estão doentes para serem curadas diante do Senhor. Por isso que a gente não pode parar de congregar, por isso que a gente precisa admoestar uns aos outros. Um sentido importante que a palavra aparece é no sentido da pregação do Evangelho. Quando João Batista está pregando já no fim da sua vida, quando ele está diante de Herodes, em Lucas, no capítulo 3, o texto nos diz que com muitas paracaléus, com muitas exortações, João anunciava o Evangelho. Às vezes a gente pensa que anunciar o Evangelho é apenas falar, como se fosse apresentar um produto que a pessoa, como se fosse convencer a pessoa a algo que, pelo amor de Deus, ela venha para receber. Não, nós pregamos o Evangelho com exortações, com admoestações. Assim como João anunciava. Um dos exemplos dessa pregação, com a expressão exortação, está em Atos, capítulo 2, versículo 40, quando o texto diz: eles exortavam-os, dizendo,
salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, essa pregação é um paracaléu, é uma exortação no Senhor. O próprio Barnabé, como nós lemos no início, em Atos capítulo 11, exortava paracaléu a todos, dizendo que permanecessem firmes em seus corações no Senhor, para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Como eu disse também, essa palavra é traduzida por crescimento, ou por uma necessidade que temos de crescer diante do Senhor. Em vários momentos o apóstolo Paulo usa essa expressão, traduzido pela expressão rogo-vos, pois irmãos. Quando ele fala rogo-vos, pois irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 1, aparece essa mesma palavra, paracaléu, admoestando-vos uns aos outros. Queridos, eu termino diante da ceia do Senhor, diante do grande privilégio que mostra que o véu foi rasgado, diante da grande expressão da nossa salvação, que é saber que Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Eu termino dizendo para os irmãos, vamos nos admoestar uns aos outros. Não vamos desistir do irmão que está do nosso lado, porque a fé, a esperança e o amor, a fé para ter uma vida vibrante diante de Deus, a esperança para suportar as tribulações e o amor para podermos ser instrumento de boas novas aos outros, é vivido nesse ambiente onde nós não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas fazemos admoestação, exortação uns aos outros, porque nós não olhamos para o tempo como ele está apenas hoje, nós olhamos para o dia que se aproxima. Cada vez que ministramos a ceia do Senhor, os nossos olhos são imediatamente jogados ao passado e jogados ao futuro. Ao mesmo tempo que celebramos o que veio, nós apontamos para aquilo que virá, o dia do Senhor, o dia em que estaremos com o Senhor, e um dia que cada dia mais vemos os sinais de que ele se aproxima. Portanto, mais e mais devemos nos ajuntar, mais e mais devemos congregar-nos, mas não como a gente cantava naquele cântico, né? Você no seu cantinho e eu no meu. Já viu essa música? Lembra dela antigamente? Cada um cuidando do seu cada um com o seu problema. Não. Admoestando-nos em amor. Lembra que o paracaléu não tem o sentido de repreender, não tem o sentido de constranger, não tem o sentido de humilhar, mas tem todos esses sentidos aqui que nós falamos, de anunciar a graça de Deus, de trazer cura, de apresentar os irmãos diante do Senhor, de convencer os irmãos de que Deus está na festa e ele precisa entrar nessa festa, de trazer de volta aquele que está perdido, de anunciar, dizendo, olha, esse caminho que você está indo aí é caminho de morte, não vá nele não. Venha para o Senhor Jesus. Que sejamos encorajados, queridos, pela mesa do Senhor, a não deixarmos de congregar, mas a admoestarmos uns aos outros, de sermos um instrumento na vida do outro, de encorajamento, visando a prática da vida cristã, firmada na fé, na esperança e no amor. Que Deus nos abençoe, amados.